Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha só, tô com a mesa cheia de coisa aqui. Eu falei, vou fazer um vídeo pro pessoal lá do YouTube. Bom, se você está vendo esse vídeo, provavelmente a gente já tem mais de 500 mil inscritos. Você faz parte desse número? Bom, vou ficar muito feliz se você faz parte desse número. Mas se você ainda não faz parte, você já sabe, né? Você pode se inscrever e fazer parte dos nossos 500 mil. Eu vou ficar muito feliz. O que eu quero falar hoje aqui? Eu quero falar um pouquinho de oxigenoterapia. Se você não sabia, quase 100% das emergências envolve oxigenoterapia. Eu quero fazer uma visão geral, inclusive vou usar aqui um BVM, uma bolsa válvula máscara, também conhecida pela marca famosa Ambu. Enfim, dá seu like, dê seu comentário, tô te esperando, hein, lá no Instagram, porque aqui você está me vendo aqui, mas vai lá também, tem muita coisa boa para acontecer por lá, tá bom? Seguinte, vamos lá. Por que grande parte das emergências respiratórias ou cardíacas vai envolver oxigenoterapia? Se a emergência ela é respiratória, o próprio nome já está te falando. E anote. Anote, você quer anotar? Anote. Toda emergência respiratória, você tem uma insuficiência respiratória, tá? Então, pensa comigo. O que é uma insuficiência respiratória? Simples demais. Qualquer coisa que venha atrapalhar o funcionamento do sistema respiratório. Quer ver? Me fala, pensa numa patologia. Eu pensei em pneumotórax. O ar entra entre as pleuras e vai dificultar, né, a troca gasosa, porque esse pulmão não vai conseguir fazer elasticidade e aí seu paciente vai ter uma redução de troca de gases, tá? Então o problema não é só o oxigênio não entrar, o problema é o oxigênio não sair também, porque altera a gasometria, aumenta a acidez, né? Diminui o pH, né? E aí a gente vai ter um problema de acidose respiratória. Bom, pensa em outra patologia do sistema respiratório, asma, vias aéreas, né? Se elas fecham por conta do quadro da crise asmática, como é que o ar entra, como é que o ar sai? Então você vai ter essa dificuldade. Paciente que fumou por muitos anos e desencadeou uma doença do sistema respiratório, sei lá, enfisema, bronquite, sei lá, alguma coisa nesse caso. A gente tem agora um ar que entra e que sai, porém, naquele espaço onde foi prejudicado, ou seja, nos lugares onde tem a enfisema, adivinha, aqueles locais não conseguem fazer trocas. Ou seja, não adianta o ar entrar e não fazer troca. O ar tem que entrar e fazer troca. Então, o paciente com enfisema tem esse problema, tá? Ele vai ter como se fosse buracos no pulmão. Ou seja, não consegue fazer trocas eficientes ali por conta daquela região. Viu? Tanto que é importante saber um pouco das doenças do sistema respiratório. Vamos pensar agora em doenças clínicas, né? Vamos pensar em pneumonia. O que é pneumonia? Pneumonia, na verdade, são secreções que invadem os alvéolos. Agora, só você pensar, se no alvéolo tem que estar sempre seco, se ela está sempre seco, como é que a troca gasosa vai acontecer? Não vai acontecer, vai ter dificuldades, tá? Então, veja só, qualquer doença do sistema respiratório vai levar a emergência respiratória. E todas as emergências que eu falar aqui, ou que você pensar por aí, você vai pensar o seguinte: caramba, eu preciso de ofertar oxigênio. Mas o importante que eu quero trazer aqui não é você saber que tem que ofertar oxigênio. Uma coisa que grande parte das pessoas se preocupam é com a quantidade de oxigênio que esse paciente tem. É realmente muito importante, mas não se esqueça, o CO2 é mais problema do que a diminuição de oxigênio. Ele é mais problemático, tá? Então, na verdade, não é que você tem que deixar de preocupar com a oferta de oxigênio para este paciente na emergência. Você tem que preocupar também que este acúmulo de CO2 vai também piorar o quadro, o desfecho deste paciente. Beleza? Então, veja só, onde que eu quero chegar com isso? Porque quando eu falo de emergências de forma geral, por que vai incluir a parte respiratória? Porque, querendo ou não, a gente tende a ter um problema no carregamento desse oxigênio ou no carregamento desse dióxido de carbono. Ou pior ainda,
um problema no change, né? Na troca desses gases. E aí caracteriza uma instabilidade, caracteriza várias outras emergências a partir daquela situação clínica. Então, entenda que na emergência respiratória, a gente tem um desfecho clínico que instabiliza o paciente. Pneumonia começa talvez com uma febre, uma tosse, e quando a pessoa chega no hospital, se for tardiamente, nossa, o paciente está com a saturação ruim, está com dificuldade de respirar, a temperatura aumentou, os leucócitos aumentaram. Ou seja, é um desfecho clínico que acaba levando a uma emergência respiratória, tá? O paciente que teve um acidente automobilístico, seja um pneumotórax aberto, hipertensivo, um paciente que, né, teve algum tipo de trauma, é algo traumático que leva a uma instabilidade hemodinâmica também, ainda mais nessa parte respiratória. O paciente que ele é crônico, preste atenção. O paciente que ele é crônico, ele não vai ter uma emergência respiratória. Ele vai perdendo qualidade física de correr, de fazer as coisas, só que em um dado momento ele vai começar a sentir muito, ele vai começar a sentir uma limitação grande de fazer coisas simples, como andar, como fazer alguma coisa, ele vai sentir muitas limitações. E aí, quando ele vai dar uma analisada no cenário, né, que é um check-up, ele percebe que já está bem comprometido. Então, são situações que a gente precisa entender, né, que nas emergências a gente tem muito que estudar sobre essa parte de oxigênio e do dióxido de carbono. Para vocês terem ideia, o dióxido de carbono ele tem 3 formas de serem carregados, tá? Uma forma é diluído no sangue, outra forma é pela hemoglobina, a terceira forma é hemácia, funde com ele, vira bicarbonato, vira ácido carbônico, vira hidrogênio, né? Vai virar hidrogênio ali por conta da dissociação que vai acontecer. E o problema do CO2 é porque ele é muito, eu queria dizer volátil, não sei se eu consigo colocar essa palavra na frase, mas de forma que ele consegue passar muito rápido entre as membranas, de tal forma que vai prejudicar algumas membranas. Por exemplo, já ouviu falar numa membrana do sistema nervoso central? Barreira hematocefálica? Que ela protege o cérebro, o sistema nervoso como um todo? Então veja só, aqui é um momento importante, porque quando tem um aumento de CO2 no cérebro, o que vai acontecer? Adivinha? Adivinha o que vai acontecer? A gente vai ter o quê? Um aumento da frequência respiratória. Então, se você não sabia, uma das formas de aumentar a frequência respiratória é o aumento do CO2. Então, começa a pensar nas emergências agora. A partir dessa informação que eu estou te passando, toda emergência respiratória que o seu paciente estiver apresentando frequência respiratória rápida, provavelmente ele está tendo um acúmulo de CO2. Viu? Você não fez gasometria, você talvez ainda não viu uma cianose, mas já tem uma suspeita forte. Quando você fizer a gasometria, pode analisar PaCO2 desse paciente. Provavelmente vai estar maior que 45. Entendeu? Então, esses bizus, coisinhas de clínica, você tem que pegar rápido. Então, você tem que olhar para uma situação de emergência e ter esse próprio feedback. Caramba, o paciente está aumentando a frequência respiratória. É porque ele quer puxar mais oxigênio. Será? Talvez não, tá? O oxigênio não vai fazer isso. O oxigênio ele não passa por essas membranas, ele tem dificuldade para passar. E o oxigênio não induziria o sistema nervoso central a uma frequência respiratória rápida. Quem faz isso é o CO2. Então, se você não sabia, viu? Você sempre aprende alguma coisa aqui comigo? Enfim, então, emergências envolvem muito oxigênio. Ah, eu não falei da parte cardíaca, né? Porque tem muita gente que domina muito cardíaco e respiratório. Você domina? Você quer mais conteúdos do sistema respiratório na emergência? Ou você quer renal? Renal é tão importante quanto o respiratório, o cardíaco e o neurológico. Você quer dominar tudo isso? Me acompanha, me segue, me coloca os comentários aqui, tá? E eu vou acabar fazendo esse vídeo em algum momento para vocês.